Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação. Estamos mais uma vez no ar com o Ponto Norte, gravado diretamente de Brasília. E hoje a gente recebe o senador Sérgio Moro, que também já foi ministro da Justiça e tem muito para contribuir e falar sobre a corrupção no Brasil. Nada mais do que ele, né, que foi símbolo desse combate à corrupção no Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao Ponto Norte. Obrigado, é um grande prazer estar falando no Ponto Norte com você, Samira, e estou à disposição, né? São 2 temas muito importantes hoje no Brasil: a corrupção, nunca deixou de ser, e a segurança pública, com foco na questão do crime organizado. São dois assuntos que têm dominado a atenção dos brasileiros. Antes da gente continuar, senador, eu queria falar um pouco do seu perfil, né, para quem está nos assistindo aí nas regiões dos estados do Norte, também em todo o Brasil. Sérgio Moro, nascido em 1972, é de Maringá, lá do Paraná. É filho de professores, casado com Rosângela Ruff, tem 2 filhos. A Júlia e o Vinícius, foi juiz federal e ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. E aí, você que está nos assistindo, Sérgio Moro tornou-se conhecido ao atuar como magistrado em casos criminais de grande repercussão, como o do Banco do Estado do Paraná, a Operação Farol da Colina, desdobramento do primeiro, e uma das condenações do traficante Fernandinho Beiramar, e principalmente a Operação Lava Jato, que resultou na condenação do então presidente Lula na época. O que mais é difícil, senador? Essa é a minha primeira pergunta. Combater a corrupção como juiz, como senador ou como ministro? O senhor tem essa resposta? Nossa, agora você me pegou, hein? Você já parou para pensar nisso? Eu fui 22 anos juiz, então era um ambiente que a gente controlava muito bem, no sentido que foi um crescendo também, sabe? A gente não começou na magistratura pegando a Lava Jato, então nós fomos pegando casos complexos, cada vez mais complexos, principalmente que era juiz em uma vara especializada em lavagem de dinheiro. E aí teve o caso Banestado, que ficou muito famoso, essas operações, casos envolvendo grandes traficantes de drogas que lavavam dinheiro, como foi o caso do Luiz Fernando da Costa, o vulgo, né, Fernandinho Beiramar, mas teve outros casos também. E a Lava Jato veio e a gente, no começo também era um caso menor, ele foi crescendo como uma bola de neve. Isso nos preparou muito também para o trabalho de ministro da Justiça e Segurança Pública. Embora eu tenha ficado ali cerca de 1 ano e 4 meses, aqui é um pouco complicado, né, se autoelogiar, mas creio que fizemos um grande trabalho. Tanto assim, Samira, que eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo crime organizado. Por quê? Porque nós atingimos onde doía, não só no bolso. Nós aprovamos leis que criavam um confisco alargado, que permite o confisco de todo o patrimônio de alguém vinculado ao crime organizado, mas também nós isolamos as lideranças do PCC em presídios federais de segurança máxima e cortamos a comunicação deles com o mundo externo, além de ter promovido operações, inclusive lá no Nordeste, no Norte, no Ceará, em Manaus. Nós encaminhamos, na época, a Força Nacional para várias operações específicas, Belém igualmente. Como senador, agora é um pouco diferente, é um trabalho mais legislativo, é um trabalho que tem que falar muito. E como juiz eu era muito mais fechado, circunspecto, que o juiz tem que falar só nos autos. O senhor nem dava entrevista, né? O senhor não dava muita entrevista. Não dava. Eu saía do padrão atual, pelo jeito. Então não dava entrevista. Quando ministro, daí sim eu dava entrevista, não tinha como não falar. Mas na época de juiz, raramente. Acho que dei 2 entrevistas a forceps, quando estava na Lava Jato, em 4 anos. Mas porque houve uma demanda muito grande e eu entendia que tinha que ter uns esclarecimentos. Uma delas, inclusive, quando eu já estava saindo da magistratura.
Então é uma experiência diferente, mas eu estou gostando do legislativo. A gente até fala brincando hoje em dia, né, Samira, que é uma piada que todo juiz quer ser legislador. Eu pelo menos fiz a coisa certa, tirei a toga e fui para o legislativo. Sim. E como senador, então, o senhor tem feito... A gente vê o senhor muito articulado, né? O senhor muito à frente lá de pautas importantes. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria que o senhor falasse da anulação das condenações da Operação Lava Jato pelo STF. O que o senhor achou isso? Eu vi que declarações que o senhor fez para outros portais, outros jornalistas, que o senhor considera isso um retrocesso, é isso? Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu não sou daqueles que atacam, né, ministros. Eu acho que os ataques pessoais a gente deve evitar. Mas houve sim um grande retrocesso no combate à corrupção, e essas anulações são decisões políticas. Nós tínhamos um momento em que a corrupção era investigada, a corrupção era aprovada e as pessoas eram condenadas e eram presas. Quem roubava, inclusive quantias milionárias, até bilionárias de valores, a Petrobras recuperou 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato, essas pessoas iam para a cadeia. Hoje não acontece mais. Hoje praticamente a corrupção está quase, entre aspas, legalizada porque as pessoas não são punidas. Houve uma reviravolta política e o Supremo, alguns ministros do Supremo, encontraram ali um formalismo, a meu ver, excessivo e razões que, a meu ver, não procedem. Eu sempre julguei os casos com imparcialidade, tanto assim que quase 30% dos acusados eram absolvidos. E infelizmente houve esse retrocesso que tem prejudicado a imagem do país, inclusive no exterior. E como é que é legislar, né, executar lá dentro do Senado com o governo que, né, que o senhor mais investigou e chegou naquelas provas que gerou a condenação na época? Bem, eu sou oposição firme. A oposição, infelizmente, ainda é minoria no Congresso, então nós não conseguimos fazer tudo o que nós gostaríamos. Nós queríamos, por exemplo, voltar à agenda anticorrupção. É praticamente impossível num governo Lula, já que há até uma hostilidade ao fortalecimento do combate à corrupção e à própria prevenção. Até agentes da lei no passado que combateram a corrupção foram perseguidos durante esse governo. Vou dar um exemplo. Aquele juiz do Rio de Janeiro, corajoso, Marcelo Bretas, que decretou a prisão do Sérgio Cabral, que, cá entre nós, alguém que saqueou o Rio de Janeiro por completo. Ele está afastado hoje por uma decisão, a meu ver, errada do Conselho Nacional de Justiça, que eu espero que o Conselho Nacional de Justiça reveja essa decisão. Creio que isso pode acontecer e aí será muito positivo para o CNJ. Então, nesse momento, é muito difícil trabalhar com essa pauta no Congresso Nacional, mas nós temos que retomar. Recentemente saiu uma divulgação da Transparência Internacional, que é uma organização não governamental com sede em Berlim, mas que faz uma avaliação no mundo de países que são mais ou menos corruptos. E no ranking de 180 países, o Brasil pegou a sua pior nota histórica, pior posição da sua história, 107º lugar, ao lado de uma série de países que não são exatamente bem conhecidos por suas boas instituições. Nós caímos várias posições durante o governo Lula. Isso é ruim por quê, Samira? Um ambiente de negócios, a corrupção, ela afasta investidores. Porque investidores quer o quê? Segurança jurídica e segurança que as regras do jogo não são violadas por trapaça. Mas um subproduto da corrupção desenfreada é aquilo que a gente chama do capitalismo de compadrio. As empresas, ao invés de investir em tecnologia, em inovação para crescer, investem em ficar perto do governo para obter favores. Então toda essa corrupção e o abandono da agenda anticorrupção está prejudicando muito o Brasil. Creio que talvez consigamos retomar isso com a mudança do governo federal. Falando nisso, o senhor ficou 1 ano e 4 meses, né, como ministro da Justiça. E o que de fato, senador, levou à sua saída? O senhor pode falar sobre isso? Olha, essa é uma história antiga que acho que não vale a pena ficar voltando. Eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso. São divergências que eu tive na época com o presidente Bolsonaro, divergências que agora nós colocamos de lado porque todos somos oposição ao governo Lula.
né? Por mais divergências que eu tinha em relação ao passado, o governo Lula está fazendo muito mal ao país. Não só nessa parte de corrupção, mas a gente está vendo a própria questão econômica. Você vai no supermercado e você leva um susto, o preço do café, o preço do ovo, e o governo sempre vem com uma desculpa. Ah, a culpa é do consumo de café na China, a culpa é da galinha que não sei o que, não sei o que. Então a gente está vendo a inflação crescendo e o governo, o que é o pior, Samira, sem um projeto para o país. Posso te dar um exemplo, segurança pública. As pessoas têm medo de sair de casa, porque podem ser assaltadas. A gente sabe que no norte do país, inclusive, tem um grave problema de violência que é maior do que no sul e até mesmo no sudeste, pelo menos alguns estados. E você não vê um projeto, você não vê nada. O governo não encaminhou, em 2 anos, um projeto de lei sobre segurança pública. Não é que ele encaminhou projetos ruins, ele não encaminhou nada. Então, essa apatia, essa omissão, isso revela que é um governo que não tem um projeto para o país. Enquanto isso, o crime organizado não fica parado, nem a corrupção, ela cresce, ela vai se expandindo. Nós estamos perdendo tempo com esse governo federal. Mas o senhor se considera hoje um aliado de Bolsonaro? O senhor volta a ser aliado de Bolsonaro? Não, eu mantenho minhas divergências em relação ao presidente Bolsonaro. Eu não retiro minhas divergências em relação ao que aconteceu, mas nós temos que olhar para frente, né? E hoje nós temos um adversário maior, que é o governo Lula. Mais uma vez, não porque a gente tem algum rancor, não porque a gente tem algum ódio do PT ou coisa parecida, mas que a gente está vendo uma administração que é ruinosa para o nosso país. Em vários aspectos. Até no que falavam que o governo ia sair melhor, que na relação internacional, você vê, o Lula queimou a sua imagem na comunidade internacional. Quando se aproximou do Maduro, quando deixou de fazer uma condenação clara da invasão da Rússia na Ucrânia. Você simplesmente também não vê um avanço real de acordos que beneficiem o país. O Brasil está fechado nele mesmo e a imagem do Lula, que já não era boa, não melhorou nesse governo. Bora continuar aqui, então, senador. Vou chamar agora a pergunta da TV Norte Acre, que é justamente sobre a sua atuação como senador no combate à corrupção. A gente vai soltar agora aqui na tela. O senhor afirmou recentemente que vai apresentar um projeto de lei para obrigar a renúncia ao mandato ou ao cargo do parlamentar que assinar o acordo de não persecução penal por crimes contra a administração pública. Além dessa medida, na sua avaliação, quais são os outros mecanismos que podem fortalecer a governança e a transparência pública no Executivo, senador? Eu apresentei esse projeto já, né? Foi motivado por esse caso que foi amplamente divulgado na imprensa do deputado Janones, que confessou a prática daquela rachadinha, que no fundo é peculato, você se apropriar de recursos dos servidores que você mesmo nomeou. Então, nomeio você me dá parte do seu salário. Ele confessou, mas a lei atual permite, para determinados crimes, que se faça um acordo de não persecução. E foi feito esse acordo e, paradoxalmente, não se demandou que ele renunciasse ao mandato. E aqui você tem uma quebra de confiança. Como é que você trai o seu eleitor, que te deu o mandato, se apropriando de recursos públicos e continua sendo deputado? Então nós apresentamos um projeto estabelecendo como condição desse acordo, se for, por exemplo, alguém que exerce mandato eletivo, que ele tem que renunciar. Se for alguém em cargo público, que ele tem que renunciar. O Janones não é o único caso. Lá no Paraná a gente tem um caso também de um deputado estadual que aconteceu a mesma coisa. Mas no tema do combate à corrupção, como eu disse, esse governo ele gera um ambiente hostil. Então é muito difícil também você apresentar projetos quando você vai ter essa dificuldade de fazê-los tramitar. Um projeto que eu destacaria, que a meu ver foi bastante importante, que nós aprovamos já no Senado, ele está na Câmara para tramitar, é um projeto baseado no caso das lojas americanas. Teve aquela fraude bilionária, aquele rombo contábil, prejudicou acionistas, fornecedores, empregadores, e nós nos baseamos numa lei norte-americana que amplia os mecanismos de controle interno e também dá uma recompensa àquilo que a gente chama do informante do bem.
Então, alguém dentro de uma empresa que tem conhecimento de uma fraude, se ele comunicar e for apurado que aquilo era verdadeiro, ele tem direito a parte dos valores recuperados. Assim como serve para fraude, também serve para denunciar eventuais crimes de corrupção praticados pela empresa. Porque a corrupção é aquilo lá. Tem quem recebe e quem tem paga. Então, ambos são culpados. Então, um projeto que eu destacaria na linha da pergunta foi esse projeto, a gente chama projeto da Lei das Lojas Americanas, para prevenir fraude e, indiretamente, também prevenir corrupção. E a agenda anticorrupção que o senhor instalou quando era ministro, a retomada disso faria diferença? Certamente, a gente precisa ter transparência, a gente precisa ter prevenção, a gente precisa, no entanto, também ter punição. Quem é pego com a mão no jarro, vamos dizer assim, tem que ter uma punição efetiva. Uma medida, a meu ver, essencial para o país, mas é muito difícil hoje conseguir fazer com que isso seja aprovado no Congresso, pelo clima gerado pelo governo Lula, é a volta da execução da condenação em segunda instância. Ou seja, a partir do momento que um tribunal, em apelação, confirma uma condenação criminal, já se executa a pena, não precisa esperar o último julgamento, às vezes pelo Supremo, que pode demorar uma década. O senhor falou agora há pouco que a gente só vai ter uma realidade diferente com relação a isso quando a gente tiver uma mudança no governo federal. Como é que o senhor enxerga essa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor acredita que isso tem alinhamento mesmo com o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Qual é a sua avaliação com relação a toda essa situação que está acontecendo? Bem, uma coisa que eu defendo é, goste ou não do Bolsonaro, seja ou não seja seu eleitor, ele tem direito a um julgamento justo. E o melhor que o Supremo poderia fazer, inclusive para o próprio Supremo, seria pegar esse caso e mandar para a primeira instância. Por quê? Quase nenhum dos acusados hoje tem mandato. E sem mandato, não era para ter foro privilegiado, foro no Supremo. O Supremo mudou um pouquinho a jurisprudência, ano passado, mas me parece que foi um julgamento mais de ocasião. 2, o único que tem mandato, que é o deputado Alexandre Ramagem, a ele são imputados fatos anteriores ao exercício do mandato, que não atraem o foro privilegiado. O Lula, ex-presidente, foi julgado em primeira instância. Então, por que ter um foro diferente para o ex-presidente Bolsonaro? Em relação ao mérito da acusação, vamos aguardar para ver se vai ter esse julgamento justo. O que eu tenho uma convicção é que o 8 de janeiro, eu participei da CPMI do 8 de janeiro, e nós não encontramos evidências que relacionavam aquelas discussões anteriores, ali em dezembro e novembro de 2022, ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro, a meu ver, foi uma multidão que se excedeu, que fez coisa errada, que você não pode invadir prédio público, você não pode destruir patrimônio público, você não pode ameaçar as pessoas ou instituições, mas simplesmente foi uma reação emocional de uma turba. Não há ali uma identificação, pelo menos das provas que até agora apareceram, de um maestro ou de alguém que coordenou tudo aquilo. E nesse ponto a denúncia também, a meu ver, é falha, porque ela não revela essa evidência necessária para fazer essa ligação com os fatos. Também o 8 de janeiro, na minha opinião, as pessoas ali que foram condenadas estão sendo apenadas com excesso. Não pode deixar impune alguém que destrói patrimônio público, mas não pode também dar 17 anos de pena. E são pessoas simples. Eu tive a oportunidade de visitá-las, algumas na prisão, e são pessoas absolutamente simples. Dona Fátima de Tubarão, Débora, a cabeleireira lá que usou um batom na estátua. Então como é que você vai colocar essas pessoas na cadeia por 17 anos? Ou mesmo com progressão de regime por 3 anos? É muito tempo e desproporcional ao que a gente tem na nossa jurisprudência. Para essas pessoas, eu particularmente defendo uma anistia. O senhor já tem levado essa discussão no Senado? Existe essa discussão. Eu acredito que se projetos relativos à anistia dos manifestantes do 8 de janeiro forem colocados em pauta, tanto na Câmara como no Senado, eles seriam aprovados. O ideal, Samira, para ser bem sincero, seria lá atrás o Supremo ter
sim punido essas pessoas, mas, por exemplo, com pena de prisão de 3 meses, pena de prestação de serviço, não com 17 anos. Eu acho que não tem ninguém que razoavelmente pode entender que 17 anos para aqueles indivíduos seja uma pena proporcional à falta deles. Como vários já estão presos, tem gente presa há quase 3 anos. Como já tem gente punida por todo esse tempo por medidas cautelares, eu acho que o mais apropriado agora é a anistia. Ou se quiser colocar lá anistia parcial, de redução de pena, também acho que passaria. Senador, aproveitando o ensejo, o senhor acredita que essa denúncia feita à PGR com relação às citações de Mauro Cid, com essa suposta trama golpista que está sendo investigada, né, enfim, o senhor acredita que os militares estavam mesmo envolvidos, que isso tudo iria acontecer? Olha, aí o ponto que eu defendo assim, que eu defendo é um julgamento justo, que a meu ver tem que ser na primeira instância. Porque as pessoas não têm mandato para ter foro privilegiado, a alteração da jurisprudência me parece de ocasião, tá? E tem um probleminha que alguns ministros do Supremo já deram declarações sobre o caso, entrevista, ou fizeram afirmações qualificando negativamente o ex-presidente Bolsonaro. Um ministro disse que, quando não era ministro supremo, mas quando estava na política anteriormente, disse que o ex-presidente Bolsonaro era um demônio, pior que o diabo. Então, como é que um ministro vai proferir um julgamento isento em relação a esse caso? Por isso que o que eu argumento, olha, é uma questão de defender o devido processo em relação, seja ao ex-presidente Bolsonaro, ou seja qualquer outro acusado. Tem que ter um julgamento não só justo, mas que pareça justo. Mais do que discutir esses detalhes dos casos concretos da acusação, até porque eu não participei dos fatos. Eu não posso afirmar. O que eu sei é que, considerando as provas que foram coletadas na CPMI e as provas até agora descritas na denúncia, não há uma clareza de uma ligação entre o 8 de janeiro e o que aconteceu anteriormente. Pode ser que surja essa prova adiante. Não sei, se ela não surgiu até agora, me parece improvável. Mas como eu não participei dos fatos, eu também não tenho como saber. Tá? Mas por que o Supremo não encaminha o caso para a primeira instância e tira das suas mãos? E vai ter um julgamento na primeira instância que até em grau de recurso o Supremo vai poder se manifestar. Mas pelo menos a primeira etapa é um julgamento que vai ter uma aparência de imparcial e vai ter um julgamento técnico. Né? O Lula foi julgado em primeira instância, só foi preso quando teve a confirmação da condenação em segunda instância. Vamos continuar aqui então, senador. Agora a pergunta é sobre crime organizado da TV Norte Rondônia. Olá, sou Ricardo Santos da TV Norte Rondônia e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Em março de 2023, a Polícia Federal deflagrou uma operação que tinha como objetivo prender membros do primeiro comando da capital, o PCC, em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná, que planejavam assassinar, entre outras autoridades, o senhor e a sua família. O que mudou na sua rotina depois disso e como o crime organizado pode favorecer a corrupção no Brasil? Bem, esse fato foi terrível. Ninguém gosta de ficar sabendo que tem um plano para te sequestrar, ou para te assassinar, ou a tua família. Mas, como juiz, eu já tive episódios que eu tive que usar segurança, inclusive em casos envolvendo crime organizado, não só combate à corrupção. É claro que toda vez que isso acontece, acaba sendo um choque. Quando houve a informação de que havia esse plano, mesmo antes da deflagração da operação, nós nos cercamos dos cuidados necessários para ter uma segurança, proteção, tanto para mim como para minha família, para evitar que o pior acontecesse. A Polícia Federal fez, nesse caso, até um bom trabalho e desmantelou aquela célula do PCC que estava encarregada da execução do crime, mas precisa prosseguir a investigação para chegar aos mandantes, para saber quem, afinal de contas, foram os mandantes dentro da organização criminosa daqueles atos específicos. 2 dos presos pela Polícia Federal foram assassinados na prisão pelo próprio crime organizado. Provavelmente aí uma
uma queima de arquivo. Agora, um dos focos que eu tenho no meu trabalho como senador é a segurança pública. E eu vou continuar trabalhando nessa área. Inclusive, nós temos projetos aí para o restante desse ano na Comissão de Segurança Pública importantes para fortalecer o combate contra o crime. Então, restringir, por exemplo, solturas em audiência de custódia. É um projeto que nós já votamos lá no Senado, foi aprovado, está na Câmara. Eu fui o relator de um projeto dessa natureza. Votamos lá o fim das saidinhas dos presos nos feriados. Ela acaba sendo uma válvula de escape para criminosos praticarem crimes e colocava a polícia em uma série de dificuldades, porque muitos desses criminosos que eram liberados não voltavam e a polícia tinha que se ocupar em persegui-los e encontrá-los novamente, os foragidos. Então, é um projeto que não é meu, mas eu tive uma participação relevante no Senado. O projeto estava travado, eu apresentei uma emenda que acabou destravando esse projeto. Então, apesar dessas ações do crime organizado, a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho, né, que é atender a população, e eu que acredito que o que funciona para combater o crime é a lei tem que ser dura. A punição tem que ser certa e a lei tem que ser dura. Sou contra também, Samir, aquela história de bang-bang. Eu acho que combate ao crime, você não pode usar fogo contra fogo, mas tem que usar a lei. O império da lei tem que prevalecer. Inclusive, lá na região norte, a gente tem a Amazônia, né, que tem os rios e que são rotas do tráfico de drogas, do crime organizado, tem as fronteiras ali. E é uma situação muito complicada, porque a gente tem, em média, 4 assassinatos acontecendo por dia na capital, Manaus. E, geralmente, são jovens, 20, 25 anos, que entraram cedo, né, no tráfico de drogas e acabam fazendo parte desse esquema criminoso e pagando com a própria vida, né? Muitas famílias, a gente já viu cenas assim horríveis de mãe chorando em cima do corpo do filho porque não pôde fazer nada, tentou alertar e não pôde fazer nada. Quem mais sofre, né, com o crime organizado são as pessoas mais humildes, mais pobres. As maiores vítimas do tráfico de drogas são os jovens da periferia, que ou muitas vezes são vitimados por serem devedores, né? Às vezes têm dívidas com drogas, ou às vezes são até pequenos traficantes e se envolvem em disputas, né, dentro do tráfico de drogas. Então, o que funciona? A meu ver, funciona o rigor e controle. O grande problema, a gente tem uma falha muito grande na execução da lei, inclusive na execução da pena. Eu posso te dar um exemplo. Quando eu era ministro da Justiça, no Pará, nós enviamos uma força de intervenção penitenciária, que era formada por policiais penais federais e policiais penais convocados dos estados, para remediar uma situação de emergencial que era no complexo penitenciário de Santa Isabel, na periferia ali de Belém. E os presídios estavam totalmente descontrolados. Inclusive, né, tinha um deles que tinha escrito na porta, em letras gigantescas, CV, Comando Vermelho. Os agentes penitenciários locais não conseguiam cuidar daquilo. Nós mandamos a força de intervenção, eles restauraram a disciplina dentro do presídio, arrumaram a casa, e nos meses seguintes nós vimos uma queda significativa dos crimes na própria cidade de Belém e na periferia. Por quê? Porque os crimes muitas vezes se originavam de dentro do presídio. Gente que tinha sido presa, que no mínimo deveria estar neutralizada para não cometer novos crimes, mas estava dentro dos presídios ordenando a prática de crimes lá fora. Quando você restaura a disciplina no presídio, a tendência é que o crime em volta, na região, sofra uma queda. Hoje, na sua avaliação, não há isso como prioridade. Isso não é prioridade. A segurança pública não está na pauta do governo federal. 2 anos e não foi encaminhado um projeto de lei sobre segurança pública pelo governo federal. Eles estão falando em Natal da PEC da segurança, mas mesmo essa PEC da segurança não foi ainda encaminhada, está no executivo. E ela também não resolve nenhum problema, a meu ver, uma cortina de fumaça. Comparado na época que o senhor que o senhor era juiz, que o senhor foi ministro, para agora, como é que o senhor vê a estrutura da Polícia Federal? O senhor acha que falta ainda iniciativas, incentivos? Olha, o que eu ouço da Polícia Federal, que apesar da dedicação, apesar do esforço, da valentia de vários dos policiais federais, seja delegados, seja agentes, seja escrivães, sejam peritos, a corporação está desestimulada. Né? Porque esse governo não tem como prioridade combater o crime e acabou focando a estrutura
da Polícia Federal e investigar o quê? Crimes contra a honra do presidente da República. Crimes contra a honra de autoridades públicas. Ou na investigação e punição daqueles manifestantes do 8 de janeiro. Os recursos públicos, inclusive os recursos humanos, eles são escassos. Então, se você foca em um determinado tipo de crime, vai faltar recursos para outros. E o foco desse governo não é um foco de combate ao crime organizado. Vamos lá continuar então, senador. Agora eu vou puxar a pergunta da TV Norte Roraima. Pode soltar. Olá, meu nome é David Bruno, sou apresentador do Tá Na Hora aqui em Roraima. A minha pergunta é, senador, o senhor acredita que a polarização política no Brasil dificulta o combate à corrupção? Como o senhor enxerga isso? Eu concordo com a afirmação. A polarização política, na verdade, ela acaba comprometendo uma discussão pública mais saudável sobre todas as políticas públicas, inclusive a prevenção e o combate à corrupção. Quando se coloca de uma maneira muito intensa a ideologia dentro da avaliação dessas políticas públicas, muitas vezes a razão sai pela outra porta. Essa própria questão também da segurança pública. A visão do governo federal, que é uma visão absolutamente ideológica, é de que o criminoso é uma vítima da sociedade. E, portanto, isso acaba impedindo com que quem comete um crime seja tratado com rigor que necessita a lei, do império da lei. Isso afeta não só os crimes comuns, mas afeta igualmente o crime organizado e os crimes de corrupção. Então, se nós talvez consigamos tirar um pouco a ideologia, o excesso de debate ideológico na avaliação das políticas públicas e começamos a pensar, bem, isso está funcionando ou não está funcionando? Essa é a questão a ser respondida e não se isso muitas vezes é uma política de X ou de Y. Na minha gestão no Ministério da Justiça, nós tivemos ali, Samir, esses são dados oficiais do IPEA na época, uma queda de 22% dos assassinatos no Brasil de 2018 para 2019. Mas o que nós fizemos? A lei do confisco alargado, nós restabelecemos o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é um instrumento poderoso de investigação. Quando teve emergências, situações de emergência de segurança pública no Brasil, como foi o caso do Ceará, por 2 vezes durante a minha gestão, nós encaminhamos a Força Nacional, mas com uma intensidade que debelou aquele episódio de insegurança pública muito rapidamente. Nós isolamos as lideranças do crime organizado. Então, tudo isso também manda uma mensagem ao mundo do crime de que a lei estava passando a valer e de que o Estado não vai ser leniente. Isso, por si só, tem um efeito de dissuasão do mundo do crime. Agora, quando você vê que durante o governo do PT, lá nos primeiros mandatos do Lula e da Dilma, o crime só cresceu, chegou a ter o recorde absoluto de assassinatos no país no ano de 2016, durante o governo Dilma, a política que eles adotavam não funciona. Que é a política que eles estão adotando agora, que igualmente não funciona. Qual é a sua visão, senador, sobre as reformas econômicas, né, que a gente tem visto aí para recuperação pós-pandemia? A gente teve a aprovada reforma tributária. Houve muitas discussões, vocês foram até tarde, né, para poder fazer essa aprovação, essa votação e toda essa discussão. Eu queria que o senhor falasse de forma específica com relação à Zona Franca de Manaus. Eu vi que lá durante o plenário do senhor teve muitos embates com o senador Eduardo Braga, que foi o relator da reforma tributária. Então eu queria que o senhor trouxesse uma visão sobre isso, mas antes eu vou chamar aqui a pergunta da TV Norte Amazonas, que tem a ver com a Zona Franca. Vamos lá. Senador, durante a tramitação da regulamentação da reforma tributária, o senhor apresentou um destaque contra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, alegando que isso gera desigualdade para os outros estados. Que desigualdades são essas? Bem, essa é uma questão que o pessoal de Manaus, né, merece sempre explicação. Eu não sou contra a Zona Franca de Manaus. Eu entendo que o estado do Amazonas e da região amazônica em geral é submetido a uma série de restrições para a exploração econômica, principalmente por conta de regras sobre meio ambiente. Tá? Então a Zona Franca é importante. No entanto, havia uma espécie de um acordo de que nós manteríamos os benefícios fiscais existentes para as Zonas Francas
sem expandi-los. Na tramitação da reforma tributária, algumas medidas que foram ali apresentadas, na minha avaliação, pode ser que os senadores da região tenham uma avaliação diferente, mas na minha avaliação, expandiam esses benefícios para além do combinado. E aí, eu sou um senador do Paraná, por mais que nós respeitemos a Zona Franca, entendemos a sua necessidade, eu não posso também aceitar uma expansão dos benefícios que prejudique a competitividade do meu estado. Então, houve essa contrariedade, uma posição contrária a mim, a uma extensão desses benefícios. E, claro, no debate parlamentar, a gente sempre tenta ser absolutamente civilizado, mas há momentos também de inflamação de um lado ou de outro. Não é? Mas isso não se propôs em detrimento da Zona Franca, apenas o questionamento em relação à expansão dos benefícios. Posso dar um outro exemplo. Na reforma tributária, colocaram incentivos fiscais à indústria automobilística do Nordeste, que vinha a prejudicar a indústria automobilística do Paraná. Ninguém é contra o Nordeste, mas se fica mais competitivo você investir no Nordeste por conta do incentivo fiscal, há uma desvantagem regional. E esse benefício também era uma desvantagem para a própria região Norte. Esse incentivo fiscal para a indústria automobilística no Nordeste. Então são posições que ali são tomadas, lembrando que os senadores são representantes dos seus estados. Mas no geral, a reforma tributária no geral, como ela foi aprovada, o senhor concorda ou o senhor acha que não deveria ter sido daquela forma? Eu sou muito cético, Samir, em relação a essa reforma tributária. Acho que não vai resolver. A reforma foi colocada com o objetivo de simplificar o sistema tributário. Houve uma centralização de poderes em Brasília. Eu acho que isso é ruim para o federalismo, no qual eu acredito. E concentrar poderes em Brasília nem sempre é um caminho mais democrático. Mas eu achei que no final, o produto final não é exatamente simplificador. Nós ficamos ainda com vários tributos incidindo sobre o consumo. Nós temos uma expectativa de ter uma alíquota elevadíssima, considerando IBS, CBS e os outros tributos, e não creio que vai solucionar o problema da elevada carga tributária do Brasil. Então a reforma tributária com que eu sonhava era uma reforma tributária realmente simplificadora e realmente que pudesse baixar a carga tributária. Qual que vai ser a alíquota do tal do IVA, né, nacional, que é a CBS e o IBS? Tem gente falando em 28%, tem gente falando em 30%. E aí quando você for no supermercado comprar um produto e você vê lá que está pagando 30% do valor do produto em tributo, além de você ter que pagar imposto de renda, além de você ter que pagar IPTU e IPVA, as pessoas vão reclamar. Acho que não tem ainda uma percepção exata das consequências dessa reforma tributária. Espero estar errado, mas talvez nós nos arrependamos da reforma tributária. Mas qual é o caminho que o senhor acha que deveria ser seguido? O senhor tem uma proposta efetiva assim que poderia substituir a reforma tributária? Tinham outras propostas que unificavam alguns tributos sem gerar essa excessiva centralização em Brasília. Claro que é um tema complicado, nunca é um tema simples, tá? Mas caminhou para um projeto que veio, de certa maneira, também influenciado por esse governo, que é um governo burocrático, que é um governo lento, e muita gente até com boas intenções ali na formulação da reforma tributária, e tenho certeza que muitos parlamentares entenderam que aquela era a melhor reforma tributária possível, mas, a meu ver, há uma certa frustração. Se a reforma tributária não simplifica, se a reforma tributária não diminui a carga tributária, que reforma tributária que nós estamos falando? O senhor acredita que essa centralização aqui em Brasília dos tributos, né, dessa parte do imposto, pode dar brechas para desvio? Bem, uma das questões que foram colocadas, que é a reforma tributária, ela ia acabar com a guerra fiscal. E acabou mesmo? Não sei. Colocaram na reforma tributária, como eu disse aqui, incentivos à produção de automóveis na região Nordeste. Nada contra a região Nordeste, mas é contra o próprio espírito da reforma, que começou dizendo que não ia ter mais essa guerra fiscal. O que vai acontecer? Ao invés daqueles que querem isenções, daqueles que querem incentivos, ao invés deles baterem na Assembleia Legislativa do Paraná, de Roraima, de Rondônia, de
do Amazonas, elas vão bater em Brasília, né? Eu não tenho essa ilusão, essa crença, né, que simplesmente as coisas vão estar ali resolvidas. Eu sempre acho que a concentração de poder não é o melhor caminho, embora entenda que a reforma tributária queria ter uma racionalidade de evitar que nós tivéssemos 27 sistemas tributários no Brasil, diferenciados, muitas vezes gerando dificuldades para as empresas. Ou seja, era necessário, mas não dessa forma como foi colocado. Era Só necessário. acho que faltou mais discussão, faltou mais chamar todos vocês para elaborar uma proposta diferente? O senhor sentiu falta disso? Olha, talvez o erro tenha sido o início, né, de tentar fazer algo muito complexo. Quando, muitas vezes, a virtude está na simplificação. Então, talvez tivesse sido melhor pegar o sistema atualmente existente e fazer reformas pontuais, para que ele fosse simplificado. Veja só, a gente vai ter um tempo de transição enorme da reforma tributária, durante o qual as empresas vão ter que conviver com 2 sistemas tributários distintos, com duplicidade de custos de contadores, de contabilidade. Eu falo brincando muitas vezes, quem vai lucrar muito com a reforma tributária são contadores e advogados tributaristas. Se eles conseguirem transferir o aumento do tempo de serviço deles para os custos do seu serviço, se eles conseguirem aumentar os seus honorários. Senão eles vão trabalhar dobrado, ganhando mesmo. O senhor acredita que essas medidas do governo Lula com relação a baratear os alimentos, né, pelo menos os da cesta básica, né, zerar os impostos, vai funcionar? Ou o nosso futuro mesmo é de alta inflação? Não tem um segredo econômico nessa história toda. Qual que é o segredo econômico dessa história toda? O que todo mundo diz repetidas vezes e o único que não ouve é o governo. A inflação cresce porque o governo é gastador. Porque o governo tem sacrificado o futuro do Brasil aumentando a dívida pública. O governo gastando demais, né, e baseando o crescimento em transferências de renda, aumentando assim o consumo, gera um crescimento artificial, que é bom no curto prazo, mas vai cobrar o seu preço lá na frente. Nós já vimos esse filme em 2014 a 2016. Chegamos na maior recessão da história do Brasil sem que tivesse uma pandemia, como foi o caso no governo anterior, que teve problemas de queda do PIB, mas menores ainda do que do governo do PT na época da Dilma. Então o segredo para diminuir a inflação é gastar menos. E é tudo que o governo não quer fazer. Então ele fica fazendo esses malabarismos, né? Vou reduzir a alíquota de importação de alimentos. Primeiro, isso, ele está dizendo indiretamente que a culpa da alta do preço de alimentos é do produtor brasileiro, o que é injusto. Porque o produtor aumenta o preço, por quê? Porque tem mais dinheiro na praça, porque o governo está imprimindo mais moeda, está gastando mais. 2, como os juros estão lá em cima para controlar a inflação, não só o setor público, mas o setor privado vai se endividando. E aí isso vai gerando uma bola de neve. Não duvido que nós entremos numa recessão ainda esse ano, quem sabe mais forte no ano que vem, comprometendo aí o futuro. Claro que o Brasil é muito forte, ele sobrevive mesmo a tantos governos ruins como foram os governos do PT. Mas a gente também não pode abusar da nossa sorte. E o grande problema é que o mundo é extremamente competitivo. Então nós vamos ficando para trás em relação a outros países que crescem de uma maneira sustentável, enquanto nós ficamos nesses voos de galinha propiciados por esse governo do PT. Mas a inflação não vai cair. Não vai cair, né? Não vai cair com essa baixa de alíquota de importação. Pode ser que haja uma redução do preço dos alimentos por conta da super safra, que vai ser colhida graças ao esforço do agro brasileiro, que é tratado com hostilidade pelo governo Lula. Então pode ser que tenhamos um alívio momentâneo nos próximos meses pela abundância da nova safra. Mas o cerne do problema são os gastos excessivos do governo Lula. Senador, vamos agora chamar a pergunta da TV Norte Tocantins. Vamos soltar aqui.
Olá, senador Sérgio Moro, eu me chamo Elias Viana, sou aqui da TV Norte Tocantins. Senador, como a população pode exercer um papel ativo no combate à corrupção no Brasil? E por que votar consciente é a melhor forma de construir um futuro honesto para as novas gerações? Deixa eu falar diretamente com a população, né? Certamente. Olha, não vamos ter ilusões. Quem tem poder tende a abusar do poder. Por isso que você cria poderes limitados e que se autocontrolam. Mas o principal fiscal dos governantes são os governados. Então é a população, a sociedade civil, que tem condições ali de fazer um controle maior sobre os gastos do governo. Aquelas obras que nunca terminam, o remédio que falta no posto de saúde, a educação que é falha, né, para seus filhos, suas crianças, os adolescentes, que acaba muitas vezes aí comprometendo até o futuro de não ter uma educação de qualidade. Então o principal fiscal é a população. E a maior arma que a população tem é o voto. Então não pode votar, por exemplo, em quem se envolveu em casos de corrupção. Porque a pessoa já traiu o mais básico. Porque quem é eleito, seja para ser senador, para ser deputado, para ser prefeito, para ser governador ou presidente da República, o mandamento básico é que ele está ali para governar para o bem dos outros e não para o seu próprio benefício. Então, se ele não conseguiu cumprir essa promessa básica, meu amigo, desista dele e exerça o papel, o poder que você tem. Claro que a gente sabe que muitas vezes não é tão simples, que a qualidade da informação que chega à população nem sempre é das melhores. E hoje em dia tem muita informação que as pessoas também veem com desconfiança. Mas se você tem certeza que é uma pessoa que você votou no passado, roubou, não vote de novo, porque aí é fazer papel de bobo. E a principal aí, fonte de fiscalização é a população. Exija transparência, exija eficiência, exija que cada centavo que você paga dos seus impostos seja utilizado em benefício da população. Senador, vamos puxar agora a pergunta do Portal Norte. Vamos soltar. Senador, eu me chamo Débora Arruda e sou coordenadora do Portal Norte aqui em Brasília. A minha pergunta é: o senhor foi considerado pré-candidato à presidência da República na última eleição pelo Podemos, mas mudou a rota e veio para o Senado Federal. Ainda há chance de termos Sérgio Moro como candidato à presidência da República ou essa ideia já foi totalmente descartada? Isso é fácil. Foi descartada. Na verdade, em 21, 22, naquele ano eleitoral, nós queríamos oferecer uma alternativa à polarização política e me apresentei, né, como pré-candidato à presidência. No entanto, no curso das eleições, no período ainda pré-eleitoral, o partido no qual eu estava, ele retirou, né, o apoio, o que me obrigou a uma mudança de rota. Então, eu estava no Podemos, fui para a União Brasil, e ali a alternativa era se candidatar ao Senado da República pelo Paraná, o que fiz, né, e pela generosidade da população paranaense, acabei sendo eleito. Agora, para as próximas eleições, eu tenho 2 projetos, em princípio. Talvez seja candidato a governador, uma decisão que a gente vai tomar ali adiante, do Paraná. Né? A gente não pode deixar, a meu ver, o PT, que já faz um desastroso governo federal, tomar controle do Paraná, do governo do Paraná, seja ele um aliado. A gente também não pode deixar que a escalada do crime organizado que a gente tem visto no país chegue ao Paraná. Eu creio que daí tem predicados, né, para caso seja escolhido, tenha essa honra de ser escolhido como governador, evitar que esses males aconteçam no meu estado. E a nível nacional eu vou ajudar algum candidato a derrotar o PT, porque o país não aguenta mais 4 anos desse desgoverno. Mas como presidente... Não, isso... Futuro? Não, isso não está nos planos... Hoje? De 2026 ou adiante. Não, eu acho que a questão, a via da presidência é uma via muito estreita. E tudo tem o seu momento. Né? Num momento que a gente tem que se preocupar em ajudar um candidato que ganhe do PT em 26
do governo federal, mas não serei eu esse candidato. Isso eu posso lhe dizer com absoluta 100% de certeza. Vamos lá, então, continuar aqui. Senador, eu queria perguntar do senhor o seguinte, a gente tem 11 minutos ainda de entrevista. O senhor é da rede social agora? O senhor conta ali com a equipe? Como é que o senhor gosta de estar zapeando, vendo o que os outros estão postando? A rede social se transformou num meio importante de comunicação, né? Não só nesses aplicativos de mensagens, mas igualmente na própria rede social. Inclusive não é só o Brasil, o mundo, né? Então, por exemplo, o Twitter, né, atualmente X, muitos líderes mundiais fazem comunicados importantes, inclusive o Papa Francisco. E alcança muita gente. E alcança muita gente. É forma mais rápida também de você dar uma declaração pública e se comunicar com a própria imprensa, que acaba acompanhando o X das principais personalidades que estão por aí. Então, eu, como qualquer outra pessoa, o utilizo. Eu não usava quando juiz. Quando juiz, eu nunca tive rede social. Eu comecei a abrir uma conta no Twitter, em 2019, acho que foi lá em abril de 2019, porque eu achava que a comunicação do governo no qual eu estava era meio ruinzinha, e entendi, quero ter um instrumento aqui para comunicar ações do meu ministério. E abri lá, e normalmente a gente fazia uma comunicação quase institucional, dificilmente algum comentário político, porque na época eu também não me via propriamente. Era ministro, sim, do governo, mas eu me via mais como um técnico do que como um ministro político. Uhum. Eu falo isso porque a gente traz um game, uma dinâmica aqui muito legal, que é semelhante ao que aconteceu no Raul Gil, para quem você tira o chapéu. E a gente preparou aqui vários perfis de personalidades hoje. O senhor pode escolher um número, a gente vai revelar quem é essa figura, e aí o senhor me diz se o senhor aceita na sua rede social, se o senhor segue na sua rede social, se o senhor bloqueia, silencia, não quer saber de nada dessa pessoa. Eu não sigo tanta gente, viu? Vou ser muito sincero, assim, porque eu uso mais como instrumento de comunicação, sigo algumas contas, e também sigo contas que não tem nada a ver com política, né? Então, no próprio X, que eu acabo frequentando mais, embora também tenha o Instagram e Facebook, existem umas contas interessantes sobre história, sobre cultura, legal, né? É bacana. Que ajuda a desopilar também, né? Exatamente. Os assuntos. Escolha aí um número. Poxa, eu vou escolher o número 5. 5. Vamos revelar o número 5. Hugo Mota, hoje atual presidente da Câmara Federal. Hugo Mota, até pela própria importância institucional do presidente da Câmara, sim, seria um perfil que vale ser seguido. Ele está começando o trabalho dele agora, espero que possa fazer um bom mandato de presidente da Câmara. Perfeito. Vamos para outra, então? Escolha outro número. Então o senhor segue, né? O senhor segue o Hugo Mota. Segue, compartilha os conteúdos dele. Puxa, eu não sigo, mas um pouco de, como é que se diz, de até relapso, né? Porque, como eu disse, não sigo tanta gente. Claro. Mas é um perfil a ser seguido, eu não tenho nada em desfavor, vamos dizer assim, né? Espero que faça uma excelente gestão com o presidente da Câmara. Ok. Vamos lá para outro número? O 2. 2. Lula do meio, né? Ei, Alexandre de Moraes da STF. O ministro Alexandre saiu do X, né? Ele só tinha perfil no X e não tem mais, então nem é possível segui-lo mais. Mas se tivesse. Mas se tivesse. Se tiver, tem que esperar ele retomar, né? Entrar de novo no X. Né? Algumas decisões do ministro, eu de fato tenho uma absoluta discordância. Eu acho que o país precisa buscar uma certa pacificação. Ok, então o senhor segue ou não? Não sigo, porque ele nem tem mais perfil. Tá bom. Quer escolher outro número? Mas então? Antes eu também não seguia. Não seguia, então lá, mas eu não seguia. Tá bom. Qual é outro número que o senhor escolhe? Olha só, vamos lá para a direita. O 6. 6. Vamos revelar o número 6? Janja, primeira dama. Não sigo. Não segue? Não sigo. Por quê, senador? Olha, primeiro eu sou oposição ao governo, né? Então eu não concordo, também não sigo Lula, né? Tem outras pessoas que eu poderia falar que eu não sigo o pessoal do governo porque eu sou oposição e simplesmente eu também não acredito nas mensagens. Acho que a política está errada, a forma de fazer política está errada, a própria primeira-dama tem sido muito criticada por um certo deslumbre
as pessoas entendem que o momento que o país passa de incerteza, de inflação de alimentos, não é compatível com esse deslumbramento que é próprio ali da primeira-dama, então não tem porquê, né, seguir. Ok, não segue. Ok. Muito obrigada, senador, pela sua visita aqui. Agora a gente tem um presente do Grupo Norte Comunicação. São artigos amazônicos, muito simbólicos. E eu vou começar falando dessa aliança indígena. Esse aqui é o Pega Marido, que é das aldeias, algumas aldeias indígenas utilizam. E me dê um dedo aí do senhor, só para colocar aqui. Dedinho? Pode ser. Isso. E aí, quando eles se interessam, né? O homem se interessa, ele coloca aí, sai andando pela aldeia. E aí isso chama e é pro resto da vida. Só solta quando ele quiser, assim. Olha só, desse jeito. Ai, meu Deus. Ficou. Aproveita pelo resto da vida mesmo, literal. Deixa eu tirar aí. Pra não me machucar. Tranquilo. Já? Aí, saiu. Isso. Mas serve do outro lado também, ou a mulher pode pôr no... Geralmente é o homem que faz isso, tradicionalmente. Então... Pega leva pra sua esposa. Machista. E aqui o pega moço, né? Pega moço. Esse aqui é um bastão de guaraná e a língua do pirarucu. Algumas aldeias, principalmente lá na cidade de Maués, município do Amazonas, eles costumam consumir dessa forma, raspando aqui o bastão do guaraná e consumindo ele em pó. E o guaraná, ele tem substâncias que geram longevidade, enfim, tanto é que a população lá, ela vive bastante, assim, vai até 100 anos. Então, isso aqui é um presente também pro senhor guardar de lembrança. Obrigado, bacana. É só raspar na língua. Bem. Diferente. E esse aqui é o mais inusitado, mas a gente trouxe também porque a gente considera ele importante, que é o Viagra regional. Ele é afrodisíaco e também um tônico neuromuscular, importante também. Então, resolve um bocado de coisa. Não, tá bom, aqui é um pouco constrangedor, né? Mas agradecendo. Não precisa comentar, não. Mas aí, pro senhor levar, se quiser experimentar, fique à vontade. Obrigado. Ou dá para alguém também que o senhor acha. Claro, vou deixar um primo meu que precisa. Senador, muito obrigada. Então, tá bom, viu? obrigado. Foi um prazer conversar. E é bom também essa descontração no final. Verdade. E aí eu queria que o senhor desse um recado para quem está nos assistindo, para a população da região norte e também de todo o Brasil, né? Porque a gente está também nacionalmente com o Portal Norte. Então, que o senhor falasse diretamente com eles. A gente tem pouco mais de 4 minutos, né? Não, a gente tem menos de 4 minutos, então fique à vontade. Olha, um grande prazer estar aqui tendo essa oportunidade de falar com todos vocês. Nós estamos lá no Senado, estou cumprindo o meu mandato. A gente tenta fazer o nosso melhor. Eu sei que as pessoas muitas vezes falam assim, por que o Senado não faz isso? Por que o Senado não faz aquilo? Mas olha, eu estou na oposição, nós não temos a maioria, e você precisa ter a maioria para aprovar determinadas medidas, mas ainda sem ter maioria, nós temos conseguido aprovar alguns projetos importantes, como mencionei. O fim das saidinhas, a volta do exame criminológico para progressão de regime, o projeto de lei das lojas americanas, o trâmite do processo legislativo é um pouco lento, e temos sido um fiscal importante do governo. Para você que está ansioso, preocupado com os rumos do país, acho que essa é uma preocupação geral, preocupação nossa. Temos que acreditar que nós conseguimos mudar o país para melhor, por mais que o momento atual seja um momento difícil. Essas anulações de condenações de casos de corrupção, gente que confessou, que devolveu dinheiro, eu sei que isso entristece a todos nós, e não é esse o país com o qual nós sonhamos, mas isso nos dá uma tarefa, né, de como retomar esse caminho, como retomar essa agenda ali adiante. Enfim, o que a gente não pode fazer como brasileiro é desistir, né? O brasileiro é lutador, o brasileiro tem coragem, e podem contar com esse senador aqui em Brasília e no Brasil inteiro, para a gente fazer sempre a coisa certa. Então, muito obrigado pela atenção e pela audiência. Obrigada, senador, mais uma vez, tá bom? Para você aí, muito obrigada. Você pode ver e rever aqui esse episódio do Ponto Norte quantas vezes você quiser no Portal Norte. Estamos lá em outros episódios também. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.